Graça e paz, meus queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para vos trazer uma mensagem profética para a sua vida. Vamos lá? Estamos aí com a nossa campanha de mensagens extraída do livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Você que está vendo pela primeira vez esta mensagem, está aqui o livro. Você compra esse livro, leia esse livro, é muito bom esse livro, né? Estamos aí já caminhando para o final, tá ok? Bom, hoje nós vamos vamos começar mais uma semana. Lembrando que esse livro ele tem 6 semanas, sendo que uma introdução e 6 são destinados aos 5 propósitos que a qual esse livro nos apresenta. Então nós estamos hoje na 4ª semana e no 3º propósito. Vamos lá? O tema da semana hoje, que é o 3º propósito, é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E hoje a gente vai, a partir de agora, as demais semanas, a gente vai apresentar os versículos que a qual essas semanas colocam aqui, que é: deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam nele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. Eis que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo que Ele tem feito. Colossenses capítulo 2, versículo 7. E a versão aqui é Bíblia Vida. Viva. Vida, né? Viva, perdão. Viva. Vamos lá? O tema de hoje é, nesta quinta-feira, 22 de abril. Está terminando já o mês de abril, né? Terminando já o mês de abril. Vamos lá. O tema de hoje é: criado para se tornar semelhante a Cristo. Temos aqui 2 passagens bíblicas que eu quero ler com vocês aqui. A primeira dela, Romanos, deixa aqui beber água também. Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz assim: Deus já sabia o que Ele faria desde o princípio. Ele decidiu desde o princípio, ou melhor, repetir aqui de novo, perdão, errei aqui. Deus já sabia o que Ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam, com mesmos parâmetros de vida de seu Filho. Nele, vemos a forma original, planejada para a nossa vida. O outro texto está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: olhamos para o seu Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Colossenses 1,15, e essas 2 versões aqui estão numa versão americana chamada A Mensagem. Vamos lá? Mas antes de nós irmos, deixa eu dar uma pausa aqui, eu queria esclarecer que nós vamos fazer também 2 mensagens, em 2 vídeos para o dia de hoje. Aí você faz aquele negócio, você ouve um pouquinho aqui, ouve essa mensagem agora, depois você vê a outra mensagem mais tarde, à noite, se for possível. Mas assistam as 2, por favor, porque é de suma importância para o seu crescimento espiritual. Tá bom? Fazendo que o tema nos dá esta grande. A gente tem que abranger isso mais, dar uma ênfase maior, de forma bem analítica, bem cuidadosa, para que você possa entender esse tema que é importante para o seu crescimento espiritual. Vamos lá? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu Filho. Temos aqui o texto bíblico com essa intenção de Deus ao fazer isso. Ele falou assim, olha, então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então temos aqui essa passagem bíblica. Vamos lá? Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Entendeu? Cachorro tem imagem de Deus não, animal tem não, hein? Esse é um grande privilégio que nos honra sobremaneira. Não sabemos tudo que esta frase abrange, mas conhecemos alguns dos aspectos que ela inclui. Vamos lá. O que possa incluir? O que podemos incluir aqui de entender por que somos a imagem e semelhança de Deus? Vamos lá?
Tal como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Segundo, somos inteligentes. Podemos pensar, ponderar, solucionar problemas. Terceiro, como Deus, nos relacionamos. Podemos dar e receber amor verdadeiro. E quarto, somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsável diante de nós. Que bom, por isso nós podemos pregar só nesse ponto aqui. Mas não vamos falar não, eu estou aqui me coçando, mas eu tenho que me segurar. Vamos lá? Então isso é a imagem de Deus, a semelhança de Deus, tá ok? Como se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Como é que podemos parecer essa plena imagem? Seguinte, ela se parece com Jesus Cristo. Olha o que diz o texto aqui, bíblico. Ele a Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem de Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Alguém perguntou, e talvez seja essa uma dos questionamentos do Antigo Testamento, como é que eu posso ter uma ideia de Deus? Né? Se você for observar na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus tinha suas aparições de uma forma teofânica, né, como anjo, no caso do lado de outras maneiras possíveis, né, que ele aparecia, que ele falava, né? E no caso do povo de Israel que saiu do Egito, a coluna de fogo à noite, a nuvem, né, e de noite tinha aquela coluna de vento, né, que a qual ele se parecia durante o dia. Enfim, Deus tinha a sua aparição, Deus tinha a sua forma de aparecer, mas no Novo Testamento ele mudou essa história. Ele quis ser um modelo, ele quis mostrar como é que nós podemos ser, como é que nós podemos também viver para podermos entrar no céu. Como é que ele queria alguém no céu? Talvez a pergunta era, como é que eu vou poder fazer e trazer as pessoas que elas venham ser iguais, né? E pode ser um exemplo para que elas cheguem aqui no céu e sejam aqui no céu eternamente. Então veio Jesus para nos dar essa ideia. Não muito mexer nesse assunto, porque é outro assunto que merecia outra mensagem, mas é muito bom que a gente aprenda essas lições, tá ok? É muito bom porque, eu vou explicar para você aqui antes de nós darmos sequência, porque a importância da gente ter esse entendimento. Por que Jesus veio? Porque Deus, ele se encarnou em homem. Esse é um dos pontos principais, é para poder a gente nos tornar semelhante a Ele, ser igual a Ele. Então essa é a finalidade, uma das finalidades, objetivos de Deus ter encarnado em Jesus. Né? É a única, e quero lembrar que a única ideia de encarnação é somente essa. Não existe encarnação do homem. Não adianta querer me colocar isso na minha mente que não vai entrar, e eu provo isso na Bíblia para você, é só a gente conversar, tá ok? Vamos lá. O desejo de ser um Deus manifesta-se todas as vezes que tentamos controlar circunstâncias no futuro e as pessoas ao nosso redor. Infelizmente, desde lá do Éden, né, podemos ver isso lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando o Satanás ele tentou inculcar na mente do homem e da mulher que eles poderiam ser como Deus e eles poderiam ser Deus. Então, essa ideia ele tem pregado durante todo este mundo. Por isso que a Bíblia fala que não devemos nos conformar ou andar conformidade com este mundo, com a forma deste mundo. Porque a ideia satânica é justamente essa, é fazer a gente pensar que somos Deus. E isso faz com que a gente venha controlar a nossa própria vida, a gente venha andar segundo o nosso curso, a gente venha querer formar o nosso próprio futuro, né? E as pessoas, e controlar também as pessoas que estão ao nosso redor. Então essa é a ideia satânica. É tanto que muitas religiões e também a área filosófica, né, da nova era, ela tem tentado ou tem colocado isso, ou tem querendo implantar isso neste mundo. É tanto que a ideia do anticristo justamente é criar um comunismo,
que é uma só religião, né? E a ideia é você tem que ser Deus, você é Deus, e assim vai, mas é uma mentira danada. Olha o que a Bíblia, na verdade, o que ela quer que a gente faz é mudar a forma da gente pensar. Pensar como Deus, agir como Deus e não ser Deus. Essa é a ideia. Satanás tentou isso, foi expulso do Éden. E tem muitas pessoas sendo expulsas do convívio cristão, do convívio com Deus, porque querem pensar desta forma. Vamos fugir disso. É obra satânica. A Bíblia diz o seguinte: busquem uma maneira completa, nova de viver. Uma vida moldada por Deus. Uma vida renovada no interior, que se demonstre na conduta de vocês, à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter deles em vocês. Deus quer mudar o nosso caráter, o nosso conjunto que nós aprendemos no passado. Ele quer mudar isso, mudar a forma de pensar, né? Se você for entender isso, precisamos mudar isso. O supremo objetivo de Deus para a sua vida terrena não é conforto, mas desenvolvimento do seu caráter. Olha só, tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar um clone autômato. Deus criou em você um caráter único. Logo, logicamente, não quer destruí-lo. O cristianismo ocupa-se em transformação do caráter e não da personalidade. Você é o que você é, você não vai mudar, né? Eu sou uma pessoa muito imperativa, uma pessoa tipo sangue, o temperamento sanguíneo e assim por diante, mas e a personalidade em si ela não muda. Você vê que eu sou muito elétrico, mas ele não vai mudar. Mas o caráter não tem como. Ele não pode dominar a sua vida, ele não pode andar em conjunto com a sua vida. Tem que mudar o seu caráter, tem que transformar o seu caráter, né? Vamos lá. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito dos bem-aventuranças de Jesus. Vai lá no capítulo 5, versículo 1 ao 12, você vai observar que Jesus ali fala de caráter, mudança de caráter. E lá a gente tem que mudar. Também tem a outra forma de mudar o caráter no fruto do Espírito, registrado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. No capítulo grande, também, que Paulo fala do capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13, também fala de caráter, ok? Na lista de Pedro, as características de uma vida, né, eficiente, produtiva, né? Também podemos ver isso lá. Deixa eu ver o capítulo que está de Pedro aqui, que a qual fala também sobre isso também, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Vai lá também ler esse capítulo, tá ok? Toda vez que você esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você se torna frustrada pela situação que o cerca. Você pensa consigo mesmo: por que está acontecendo isso comigo? Por que estou passando por esse momento tão difícil? A resposta da vida deve ser difícil. E isso é que é a possibilidade que impossibilita de crescer, né? E lembre-se de que a terra não é o céu, amados, tá bom? E não vamos fazer uma confusão aqui sobre isso. Vamos lembrar que nós precisamos nos voltar para Deus, tá ok? Então está aqui, né, esse lembrete que estamos apenas lembrando para você. Deus não chamou você para viver uma vida confortável. Deus chamou você e te colocou aquele com o propósito de transformar a sua vida, de evoluir a sua vida, tá ok? Então fica aí essa palavra e vamos daqui a pouquinho dar continuidade a esse trabalho nosso aqui, que é o tema de hoje: criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus te abençoe, até daqui a pouco. Não deixa de assistir a segunda parte dessa mensagem. Deus te abençoe.